6:09, no timaço da Vale FM, o Vale Esporte já começou. 99,9. Juazeiro do Norte mais uma vez comemora e faz a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo. E tem ganhadores aqui de Juazeiro no Cariri da Sorte. Confira. Cícero Luciano Leite e Silva, do bairro Franciscano Juazeiro do Norte, ganhou no primeiro sorteio R$5.000 em dinheiro. E não para por aí. Maria Aurélia, do bairro Salesiano Juazeiro do Norte, ganhou no Cariri da Sorte R$1.000 em dinheiro. E você pode ser o próximo. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. A espera acabou, estudantes juazeirenses. As inscrições para os jejunos estão abertas até o próximo dia 30 e você não pode ficar de fora. A maior celebração do esporte na terra do Padre Cícero começa em setembro, com 20 modalidades, festival para jejunos e muito mais. É a maior integração entre escolas da rede pública e privada do nosso município. Emoção, amizade, respeito, persistência e solidariedade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro, 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Detergente Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite pra você ligado no timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes desta quarta-feira. Quarta-feira é o coração da semana e quem tá conosco hoje é o grande JF. Boa noite, João Filho. Tudo bem, Marco? Um abraço pra você, boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do timaço da Vale FM. Noite de quarta-feira com muito futebol, destaque para o Brasileirão, onde teremos a realização de 3 partidas. E do nosso futebol aqui do Ceará, Marco, chama a atenção o Ferroviário, o desmanche, né? O pessoal ganhou o Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, o técnico Paulinho Kobayashi não fica, o Ferroviário já está encaminhando aí um acerto com um novo treinador, teremos caras novas do campeão da Série D para a temporada de 2024. É verdade, JF. E em nível internacional, rapaz, que jogão na Liga dos Campeões. Jogaço, hoje à tarde, hein, João Filho? 7 gols, o jogo do Bayern de Munique contra o Manchester United foi 4-3, né? Jogaço, hein? Um jogaço de bola, sem dúvida alguma. Tivemos também a goleada do Arsenal, que fez 4-0 para cima do PSV da Holanda. A Napoli fez a sua estreia, venceu o Braga de Portugal por 2-1. O time do RB Salzburg, Marco Valério, que é a franquia que é patrocinada pelo Energético lá da Áustria, estreou também na Liga dos Campeões e venceu o Benfica, uma tradicional equipe do futebol português. Venceu lá em Portugal por 2-0. Tivemos também o empate do Sevilha com o Lens da França 1-1. E a Real Sociedad, uma cara nova na Liga dos Campeões, empatou com a atual vice-campeã, a Inter de Milão. Foi 1-1. Os resultados de hoje da Liga dos Campeões, que começou ontem, teve sequência hoje à tarde, né? Bom, daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre Campeonato Brasileiro Série A. Hoje não teremos a Série B, não. Mas teremos 3 jogos pela Série A. Destaque para os clubes que vão fazer a grande final, a segunda partida da decisão da Copa do Brasil no próximo domingo. O São Paulo já anunciou que vai com o time todo reserva e todo mundo na expectativa para saber como vai estar em campo esse Flamengo que vive uma crise interna muito grande, mas ainda com possibilidades de conquistar a Copa do Brasil no próximo domingo, JF. É verdade, e ontem tivemos mais um fato envolvendo uma pessoa ligada diretamente ao clube, o diretor de futebol e vice-presidente de futebol do clube, o Marcos Braz, que inclusive o Marco é vereador lá na cidade do Rio de Janeiro, e as informações dão conta, Marco, de que ontem, no momento que aconteceu o fato da agressão lá que envolveu o Marcos Braz, era momento da dia de sessão na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E o Marcos Braz, ao invés de estar na Câmara de Vereadores, foi visto em um shopping lá no Rio de Janeiro, ao lado da sua filha. As informações que ele apenas assinou, bateu o ponto lá na Câmara, e aí foi direto para o shopping. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro se pronunciou e disse que vai descontar um dia no salário do Marcos Braz como vereador. Pois é, JF, daqui a pouquinho a gente vai falar com o Aloísio Vilar para trazer informações do time do Icasa. A garotada do Verdão do Cariri está participando desse torneio que é a Cariri Cup. Inclusive, eu conversei com meu amigo hoje, o Miranda, do CT Miranda, e ele falando aí que é uma movimentação muito grande aí dessa garotada. E também já notícias do Guarani dentro do nosso Vale Esportes do timaço da Vale FM, num oferecimento de Mega Prêmio, um verdadeiro show de prêmios para você que pode fazer sua aposta online. É isto mesmo, Mega Prêmio, tem o site que é o megapremio.com.
Você faz a sua aposta, faz lá o seu cadastro, já ganha R$10 de bônus e aí tem vários sorteios durante todo o dia. Você faz apostas online e ganha uma boa grana no megapremio.com. Bom, a gente tá por aqui também com o oferecimento da Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos aí de solados, os solados Anabela, solados blocos, solados para papetes, com cores e modelos variados, é isto mesmo, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. WhatsApp 998554193. Olha, você sabia que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro irá abrir até 3.000 novas vagas de emprego? Não perca esta oportunidade de trabalho. Enriqueça o seu currículo e aumente suas chances de ser admitido fazendo os cursos livres de qualificação profissional do ESC Cursos. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros você encontra no site do ESC por um preço que cabe no seu bolso. Acesse www.esccursos.com.br. Pode ligar também para 3571-3487. ESC Cursos. Compartilhe essa ideia. A gente fala também da Glam Moda para você na cidade do Crato, a nova loja que tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do comércio lá da cidade do Crato fica no Mandacaru Center, na Rua Miguel Lima Verde 494, no centro da cidade do Crato, onde você será muito bem atendido. Então visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Lembrando nossos canais no YouTube, você ouve a Vale FM, vendo as imagens aqui dos nossos estúdios, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Lembrando que o nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. E toda quarta-feira, hoje tem promoção lá na Pizzaria e Hamburgueria Oval. Na compra de uma pizza G, ganhe o refrigerante de 1 litro. Na compra de uma pizza GG ou Extra GG, você leva grátis um refrigerante de 1,5 litros. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Tem também esfirras, lasanhas, beirutes. É só ligar ou mandar um zap para 98842-9514. Bom, daqui a pouco a gente vai fazer o giro com a reportagem do Timaço, com a Aloysio Vilar, com o Anderson Luiz, com o Kilber de Campos aqui na Vale FM. Eu falo antes, Marco da Dourados, para você que trabalha no setor de semi-joias. A Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos também mercadorias aí com uma ótima qualidade para você, com o preço do mercado, melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Não perca tempo, venha nos conhecer e faça um excelente negócio. A Dourados fica na Rua Professora Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. Tem também um Instagram, onde você pode conhecer um pouco mais da Dourados, @Dourados Joias com 2 S's no final. E eu falei agora há pouco, João Filho, sobre a expectativa pro jogo do Flamengo. Sim. Como é que vai estar esse Flamengo? Já mandaram a escalação do Flamengo pra cá. Tomei conhecimento que vai estrear o goleiro hoje. O Rossi, né? O argentino, né? Rossi. Que na minha opinião é muito mais goleiro que esse que tá na titularidade. Como é que é o nome desse goleiro que é o titular do Flamengo? Matheus Cunha. Eu acho o Rossi muito mais goleiro, viu? Pois é, então o Rossi fará sua estreia hoje contra o Goiás. Na lateral direita, Mateuzinho. Sim. A dupla de zaga, Fabrício Bruno e Pablo. O Pablo que foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017. Que dificilmente joga, né? É, vai ser titular hoje. E o Ayrton Lucas, o popular Beijinho, vai jogar hoje na lateral esquerda. Thiago Maia, Gerson, Vitor Hugo e Everton Ribeiro. É o quadrado no meio campo do Flamengo. Na frente, Bruno Henrique e Pedro. E a gente vê assim a escalação do Flamengo, apesar de vários desfalques,
Que timaço, hein? Essa escalação do Flamengo. É pra ganhar fácil. É pra ganhar fácil, Pra ganhar exatamente. fácil, pra ganhar fácil do Goiás. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. É verdade, até porque o clima não é dos mais agradáveis. Vamos deixar Campeonato Brasileiro para daqui a pouco, porque agora é hora de falar com Aloísio Vilar. Ele vai trazer destaques dentro do Vale Esportes, do nosso timaço da Vale FM, para falar do Verdão, ou melhor, do Verdinho. As crias, né, do CT Praxedão. É assim, Aloísio Vilar. Boa noite. É assim, Marco Valério, boa noite pra você, boa noite, João Filho, boa noite também pra você ouvinte que sintoniza a Vale FM. A gente chega com os destaques do Icasa, o Verdinho, né? Afinal, neste momento, a equipe trabalha com as suas categorias de base e as categorias Sub-17 e Sub-20 estão disputando durante esta semana a Cariri Cup. Ontem, o Sub-17 fez a sua estreia, empatando em 0-0 com o Fluminense do Piauí lá no CT Praxedão. E o Sub-20 empatou também em 1-1 com a equipe do Muquem United, que também é do Piauí. Hoje as duas equipes voltaram a campo, é assim mesmo, é em ritmo frenético, Marco Valério. Teve jogo ontem, teve jogo hoje e amanhã tem mais. Hoje o Sub-17 entrou em campo também pela manhã, lá no CT Praxedão, e venceu a equipe do Nova Russas pelo placar de 1-0 com gol do atacante Vinícius. E o Sub-20 voltou a campo agora à tarde diante do Campo Grande e venceu também pelo placar de 1-0 com gol de Rian, já nos instantes finais. Lembrando aí que neste jogo de hoje, o meia Wagner Ramalho retornou à equipe Sub-20 após uma lesão. Ele estava se recuperando e voltou nesta partida da Cariri Cup. E a última rodada desta primeira fase acontece amanhã, também lá no CT Praxedão. O Icasa Sub-17 entra em campo diante do Tiradentes às 8 da manhã e à tarde o Icasa Sub-20 enfrenta o MC10 Esporte Clube às 4 da tarde. E a competição é assim, Marco e JF. A categoria Sub-17 é dividida em 3 grupos de 4 equipes. E avançam à próxima fase os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 2 melhores terceiros colocados. Sendo assim, o chaveamento do Sub-17 será decidido por ranking. O primeiro colocado no geral enfrenta o que menos pontuar dos 2 melhores terceiros colocados. E o segundo no geral enfrenta o que mais pontuar dos 2 melhores terceiros, e o terceiro colocado no geral enfrenta o sexto colocado no geral. O quarto colocado no geral enfrenta o quinto colocado no geral. E aí a categoria Sub-17 terá todos os confrontos decididos por ranking do início ao fim. A categoria Sub-20 será dividida em 2 grupos de 4 equipes cada. Os chaveamentos das semifinais são os seguintes. O primeiro colocado do grupo A enfrenta o segundo colocado do grupo B. O primeiro colocado do grupo B vai enfrentar o segundo colocado do grupo A. Lembrando para o torcedor que no caso do Sub-17, a equipe casiana está no grupo C, e no caso aí do Sub-20, a equipe casiana está no grupo A. E estamos aqui, claro, na torcida pelos garotos para que possam conquistar, né, mais um título, né, uma competição que dá muita visibilidade para essa garotada. Afinal, vem muita gente de outros estados, de outros clubes. Inclusive, a gente citava aí, foram 28 equipes inscritas para essa Cariri Cup, não só do estado do Ceará, mas também do Piauí, como nós citamos aí, o Muquem, o Fluminense também, e equipes de outros estados. Então é uma boa oportunidade para movimentar e para dar visibilidade para essa garotada aí do Verdinho, viu, Marco Valério? E para dar motivação também a essa garotada, né? Porque participando de torneios como esses, que até vem olheiros de fora, acaba dando um ânimo pro garoto ele se preparar cada vez mais, quem sabe podendo ter até um destaque aí numa outra equipe, numa outra região, hein, Aloísio? É verdade, Marco. A gente sabe que muitos desses jogadores já não encontram tanto espaço aqui no Icasa, ou mesmo em Juazeiro do Norte, né? Aqui na região do Cariri. E aí eles querem apostar em uma outra oportunidade fora do estado do Ceará. E quem sabe por lá eles não se dão bem, né? Não conquistam aí um lugar ao sol, conquistam aí um contrato profissional um pouco mais à frente. Enfim, tudo é possível a partir dessas competições como a Cariri Cup, que acontece 2 vezes ao ano. Se não for agora, mas quem sabe ano que vem. Ressaltando, Marco, que é a primeira vez
que as categorias de base do Icasa participam dessa competição. Então, temos aí ainda muita coisa para acontecer, muito mais oportunidades para esses garotos nessa competição e em outras que estão por vir também, não só aqui em Juazeiro, no caso da Liege, mas competições que acontecem a nível regional. O caminho é esse, né? A diretoria teve a iniciativa de investir na base esse ano com mais força. Lembrando aí que temos o Sub-13 ainda disputando uma competição, Sub-15 e Sub-17 já foram campeões da Liege e o Sub-20 já disputou o Campeonato Cearense da categoria, disputa esse campeonato que é a Cariri Cup e deve também estar dentro da competição da Liege. Então, é uma boa movimentação, um bom calendário para essa garotada e, claro, também uma oportunidade para se mostrarem aí para olheiros, scouts, como queiram, né, de outros clubes por aí afora, viu, Marco? Antes tarde do que nunca. É inadmissível que tenha esse tipo de competição aqui no Cariri e que os nossos clubes profissionais não tenham suas divisões de base participando. Então, parabéns ao Icasa por estar participando esse ano. Tomara que seja uma prática recorrente, inclusive em outras competições, quem sabe até fora da nossa região, e esperar também que os outros clubes também estejam participando. Além do Icasa, tem mais algum aqui de Juazeiro do Norte? O Campo Grande? Campo Grande, isso. Campo Grande, né? Tá. O Soares faz um ótimo trabalho com a garotada. Tem o Juazeiro que não dá pra chamar de Juazeiro, né, Marco? É o Juazeiro de Fortaleza, né? Exato. É que nem aquela história, tem o São Paulo do Rio, tem Belo Horizonte de Porto Alegre, pronto, é o Juazeiro de Fortaleza. É o São Paulo Cristal, que é da Paraíba, né? Pois é, o Juazeiro não é de Juazeiro, mas enfim, o Icasa tá aí participando, que seja a primeira de muitas, né, Marco? Mas olha, eu queria destacar também com relação aos bastidores do Icasa, porque na semana passada a gente falou muito sobre aquela questão da CBF, né, dos milhões que a CBF deve ao Icasa, essa é a palavra mesmo, deve ao Verdão, mas que até agora, Marco, a gente não tem nenhuma movimentação mais adiantada por parte da diretoria, né? Esperávamos aí que o presidente Aloysio Gregório pudesse se manifestar. Ele preferiu se resguardar. Ontem mesmo a gente encontrou o presidente presencialmente, né, pessoalmente, conversamos com ele, mas ele prefere, por enquanto, ainda não adiantar nada sobre esse assunto, apenas quando tiver algo concreto sobre alguma reunião, algo agendado com o pessoal lá do Rio de Janeiro, da Confederação Brasileira de Futebol. Enquanto isso, a gente segue apenas aí acompanhando os garotos da base, mas sempre de olho nessa movimentação, né, nessa questão da CBF, que pode mudar, obviamente, os rumos do Icasa, o futuro da equipe icasiana, mas a gente sabe que não é tão simples assim, não vai ser de uma hora para outra. O vídeo do Delton, a entrevista que ele fez com o presidente da CBF foi muito importante, mas é necessário que haja uma articulação também dos dirigentes, também da Federação Cearense de Futebol, para que esse processo seja agilizado, viu, Marco? E a gente sabe que esse silêncio da diretoria do Icasa é decepcionante pro torcedor do Verdão do Cariri. Valeu, Aloysio, grande abraço, hein? Grande abraço, Marco, JF, grande abraço pro torcedor do Verdão. Amanhã a gente volta com mais informações aqui dentro do Vale Esporte. Você volta mesmo? Certo, Volto, se Deus quiser, JF. Então estamos esperando. E presencialmente, inclusive. Ah, rapaz, isso muito me agrada. Valeu, Aloysio. Acompanhando aí os jogos do Verdão. Um abraço, obrigado pela participação aqui dentro do nosso Vale Esportes. Já, João Filho, a gente vai falar sobre campeonato juazeirense de basquete, que vai acontecer pela primeira vez. Daqui a pouco os organizadores participam ao vivo aqui dentro do Vale Esportes. Para você que tem o seu time de basquete, gosta de praticar, para saber como vai poder participar desse evento. Conosco, Grage Veículos, para você que quer o seu carro seminovo com qualidade, procedência. Grage Veículos, compra, vende, troca e financia seu carro seminovo com as melhores condições. Confere já os modelos no Instagram, @Grage Veículos, Avenida Padre Cícero 1215, bairro Salesianos, ali ao
lado da linha férrea, em frente ao Teatro Marquise Branca. A gente fala também, Marco, aqui no Timaço da Jau Presentes, uma loja completa. Tem tudo o que você precisa para deixar a sua casa linda, enfeitada, tudo no atacado, no varejo. A Dia das Crianças está chegando. O presente certo para o seu filho, para a sua filha, em um só lugar. Pensou Presentes, pensou na Jau Presentes, que fica na Clóvis B. Vilacqua, número 536, no meio do quarteirão, no centro aqui da cidade de Juazeiro. Jau Presentes, aguardando a sua visita. Na hora de colocar revestimento fumê aí no prédio onde você mora, ou então no seu carro, você já sabe. A melhor opção é a Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidro e envelopamento de veículos. Lá tem películas com alta performance e com até 10 anos de garantia, é verdade. Dura uma vida, hein? Rua José Marrocos 408, pertinho do Mercado Senhora Santana. E a Só Fumê atende também no WhatsApp 98805-4899. A gente fala do Motel Imperial, que está com novos apartamentos e muito mais aconchegante para momentos marcantes ao lado de alguém especial. É conforto, higiene, qualidade, segurança, o melhor atendimento, total discrição para você. É no Motel Imperial, que tem o seu Instagram. É só você seguir e acompanhar, conhecer um pouco mais aí desse grande sucesso que é o Motel Imperial. @Motel Imperial Oficial, na Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. A direção é dele, do grande desportista André Lemos. Eu quero aproveitar aqui, antes de chamar o Anderson com notícias do Guarani, João Filho, e parabenizar o Seu Zuza, sim, como é conhecido, Zuza, pai do nosso amigo Val da Pizzaria e Hamburgueria o Val. Seu Zuza é gente boa demais. Gente muito boa, tá aniversariando hoje, recebendo os parabéns de todos os seus filhos, todos os seus familiares, o Val, o Alexandre, Vilma, Vilmar, também Vanderlei e Vilani. Maravilha. Todos os filhos parabenizando. Alô, Seu Zuza! Parabéns, muitos anos de vida, muitas felicidades, até porque o Seu Zuza está comemorando hoje, JF, 95 anos de idade. Que maravilha! 95 anos de vida. Parabéns, Seu Zuza, que dá. Será que a gente chega pelo menos perto dos 95, JF? Delta Sá vai chegar, eu tenho certeza disso também. Até porque Delta Sá tá cada vez mais jovem, assim né? Como ele chegou agora. Tudo bem, Delta Sá? Não, acredito não. Acredita não? Chego não. Mas Seu Zuza chegou. Seu Zuza pode. Parabéns a ele, né? Muitas felicidades. O ritmo de vida que eu tenho, não tem nem perigo. Chega, Delta. Se eu chegar a 75, eu tô agradecendo a Deus. Vai chegar a 100, Delta. Não, chego não. Você vai passar de seu Paulo Bustamante, Delta. Fica tranquilo, viu? Perigo. Fica tranquilo, Delta. Vai ter 96. Pois é. Perigo de eu chegar lá. A hora não vai. Chego nada. Delta, hoje também é aniversário do professor Giordani Nobre. Gente boa demais. Gente muito boa, querido amigo. Parabéns, professor Giordani. Muitas felicidades. Não é assim, Delta? Desse jeito, Marco Valério. Rapaz, o trânsito Juazeiro do Norte tá brincadeira, viu? Tá complicado, Delta? Tá difícil. Pois chame Anderson Luiz, que ele tá doido aí pra falar do Guarani. Falar de quem? Do Guarani Esporte Clube. O Guarani autorizou ele falar de lá? Autorizou, está devidamente autorizado. Fala, Anderson Luiz, boa noite pra você, um abraço. Boa noite pra você, Delton, boa noite, Marco, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Rapaz, cumprimento JF. Boa noite a você, troca. Ele ainda é seu amigo, viu? Sai, meu filho, não entra Delta Sá. A sua apresentação, como dizer, a sua ancoragem aqui é permanente. Ixi, Maria. Gostei da ancoragem. Você é o único que não cai. Todo mundo cai aqui, menos você. Vamos falar do rubro negro. É difícil derrubar um homem desse tamanho. Falar do rubro negro Juazeirense, porque na oportunidade... Por todos os gaúchos que o diga. Não. Eu tô lá, sabe, viu, Delson? Ei, o pobre desse touro velho filmar, viu? Eu tô lá. Esse touro velho vai sofrer, viu, Delton? Eu vou filmar. O pobre desse touro. Eu vou montar nesse touro, sabe? E eu vou filmar. Eu vou saber se o touro velho vai sofrer o pão que o diabo amassou, viu? Não é qualquer touro. Gente, não é um touro de verdade, não, viu? É um touro mecânico, antes que o pessoal que defende os animais não interprete de forma errada. Touro bandido, lembra? Não, o pessoal não tem os peão que monta no touro. Mas aí é touro mecânico. Vamos falar do rubro negro, porque... Vou com os piratas na cabeça, aí não vai ser bom. O Leão do Mercado segue trabalhando nos bastidores e nós conversamos agora com
o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Dr. Breno Tavares. Ele vai falar conosco justamente sobre esse novo momento do Guarani, sobre as dificuldades que vai encarar e sobre como foi as eleições no rubro-negro. As expectativas são as melhores possíveis e de muito trabalho. Já faz uns 30 dias que nós estamos nos debruçando sobre a situação do Guarani, a situação jurídica, fiscal, contábil. Sabemos a situação que nós estamos pegando, sabemos o desafio que nós temos pela frente. E eu, à frente do Conselho Deliberativo, vou fazer de tudo para que o presidente executivo, Zé Ivan, tenha condições de desempenhar um bom trabalho e manter unido todos os conselheiros do Guarani, que esse é o papel fundamental do Conselho Deliberativo. O que é que muda, Breno, na diretoria, no regimento interno? As grandes mudanças são atualizações, né? Nós precisamos fazer atualizações, principalmente do estatuto do clube. Vamos ter o acompanhamento do advogado, né, que serei eu, que ficarei à frente do departamento jurídico, juntamente com o doutor Imar, também um outro abnegado do Guarani. Teremos um contador também para nos auxiliar e teremos todo o suporte técnico que o Guarani precisa e merece para que a gente faça o melhor trabalho possível. O que vai acontecer diferente no Conselho Deliberativo do Guarani que não vinha acontecendo? O que vai acontecer diferente é trabalho e transparência, né? Essa é a nossa principal bandeira. Nós vamos fazer o trabalho com o máximo de respeito com o torcedor, aproximando o torcedor. Para isso é muito importante que a gente faça o trabalho da imprensa, de vocês da imprensa. A imprensa tem esse papel fundamental de levar a nossa voz até os torcedores. E esse é o principal, essa é a nossa principal bandeira, é trabalho e transparência, que aí eu tenho certeza que nós conseguiremos atingir os nossos objetivos. As palavras do Breno Tavares, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Leão do Mercado, falando sobre o futuro, sobre os muitos problemas que o Guarani vai ter para resolver, sobre também a desaprovação das contas do Suarez, todas essas pautas que foram debatidas nas eleições do Guarani que aconteceu na última segunda-feira. Bom, planejamento agora, execução, contabilizar o que tem para se resolver, chegar, fazer, elencar tudo aquilo que vai ser necessário realizar até o time iniciar a competição. Um dos principais problemas que o Guarani vive é essa questão de bloqueio de bid, com as causas que aí tem. Tá bloqueado, só por acusar. Exatamente, tá bloqueado. E aí, pegaram esse caminho, encontraram esse caminho, que tem dificultado bastante a vida e do Guarani, né? Tem sofrido bastante com isso. Tomara que consigam, né, contornar toda essa situação. Porque chegaram algumas causas recentes e que o Guarani precisa acompanhar de perto e evitar aí julgamentos à revelia, para depois não estar aí com contas e mais contas e dificuldades para pagá-las e manter esse vivo. Né? Essa questão de bloqueio de bid é um recurso que o jogador tem através do seu advogado para tentar receber do clube em questão, né? Mas eu não acho justo. Então, se você fizer isso, os clubes fizerem isso, pronto. Aí acaba, o Guarani não joga o campeonato, porque não consegue se inscrever. Vai receber uma punição. Aí vai receber a punição, fica 2 anos parado, depois vai ficar 3, acaba e o cara não recebe nada. Declara falência. Para que você me pague, João Filho, eu preciso deixar que você produza para me pagar. Eu me refiro ao jogador que sai. Eu acho que não é a maneira mais viável de se conseguir. Vai bloqueando renda, vai bloqueando patrocínio, vai bloqueando cota de federação, não é bloqueando todo não, é bloqueando percentual para você existir. Quando você bloqueia tudo, eu vou jogar para quê? Se eu não tenho dinheiro. E eu vou existir como? Para pagar quem eu tô devendo? Qual é o patrimônio que o clube tem? Mas eu acho, não tem um patrimônio, não tem nada. Eu acho, Delto, que essa questão do bloqueio do bid já é o último recurso que o jogador tem, porque já foram... Não é o último não, é quando a ação entra, os caras já pedem bloqueio do bid, que é para poder receber o dinheiro. Porque o Anderson já trouxe aqui diversas vezes, Marco... A quarta vez já. A questão que o jogador, o jurídico faz o acordo. Pois vamos lá, João Filho, aí vamos supor, tá bloqueado hoje, não tá? Tá bloqueado hoje, o jogador tá cobrando 30 mil do Guarani, vou dar um exemplo, aí tá bloqueado. Aí o Guarani não disputa o Campeonato Cearense da segunda divisão do ano que vem. Porque não tem bid liberado. Não pagou o cara, não tem bid liberado. O que vai acontecer com o Guarani? O que vai acontecer com o Guarani? Não vai. Vai ser punido, porque não disputou o campeonato, não tem time, porque não pode escrever. 2 anos suspenso sem atividade profissional. Aí o Guarani não volta à atividade. O jogador recebeu o dinheiro?
O clube tá tendo possibilidade de arrecadar para pagar? Não. Então não vai receber nunca. Mas se for levar em conta o Guarani pagar dívida com o jogador de arrecadação, não vai pagar nunca também, então. Vai, porque tem cota de federação, 120 mil de campeonato estadual do ano, por exemplo, que foi recebido do Guarani, tem patrocínio. Tem dinheiro da prefeitura. Você vai fazendo acordo, vai tirando dinheiro de prefeitura, você tira X a questão e vai de fazer, pagando. A questão de fazer acordo e cumprir um acordo, né? Agora, tudo isso remete à responsabilidade que o dirigente de futebol tem que ter. Porque tem muito dirigente irresponsável por aí. Eu sou presidente do clube, eu contrato o jogador Delton Sá, o Delton joga no meu time, eu não pago ele, aí eu saio do clube, passo a presidência para outro, deixo a batata quente pro outro, aí a outra diretoria que vai ter que arcar com os débitos que eu deixei. Então é muito errado. Marco, eu vou dar um exemplo claro de como eu acho o procedimento correto. Os clubes brasileiros devem, mas devem muito ao governo federal. Deve muito de Receita Federal, de Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, de vários tributos que são necessários. Não tem nenhum clube nem na Série A. O governo federal nunca botou para executar e fechar nenhum time, porque o governo federal criou a loteria, time mania, para parte do dinheiro ir abatendo a dívida. Tá entendendo? Quando tem um convênio, retém o dinheiro. Por quê? Porque ele mesmo está produzindo o dinheiro que vai ser devolvido para ele. Porque se ele fechar o clube, ele não vai receber de jeito nenhum. Aí ele não recebe nada. O maior exemplo que acontece é o governo federal, que quando criou o time mania, criou para ser abatido na dívida dos caras, que ela vem a cada arrecadação, a parte é coletada e é destinada para pagar dívidas, para pagar as causas. Os clubes brasileiros devem muito ao governo federal, não é pouco não. E o governo fica criando mecanismos para que ele possa pagar ao governo e não mandar fechar clube. Porque quando você fecha bid, o clube não pode contratar, não vai jogar. Como é que vai jogar? E só um detalhe sobre essas causas trabalhistas, ainda a gente tá apurando mais detalhes, mas até 2020 o Guarani tinha cerca de 9 causas trabalhistas. Depois de 2020, essas causas meio que triplicaram. E o bid só foi fechado porque os acordos não foram cumpridos. Quem estava à frente da diretoria do clube não cumpriu o acordo de pagar o atleta que saiu. E com isso o atleta se viu obrigado a buscar o jurídico dele, o advogado dele, para fechar o bid para poder receber. O que aconteceu muito durante esse de 2020 para cá foi a mudança de muitos presidentes. Isso é verdade no Guarani. Nós não tivemos a continuação de nenhum presidente à frente da equipe. Então, logicamente que quando um presidente fazia o acordo, muitas vezes o outro estava assumindo o cargo, não sabia o que estava acontecendo, e aí tem todo um tempo para ficar a par de toda a situação, que é o que está acontecendo atualmente com a nova gestão do Guarani. Então o Guarani tem vários problemas, o maior deles, sem dúvida nenhuma, é essas questões trabalhistas, e aí o pessoal que está à frente do Guarani, o Breno, o Dr. Breno, o Zé Ivan, já vão correr atrás para poder resolver todas essas situações. Valeu, Anderson, obrigado pelas informações do Rubro Negro Juazeirense. Delton Sá, você foi atleta de handball na juventude, sim. Eu me lembro. Jogava muito. Inclusive foi professor de handball. Jogava demais. E tem muitas histórias da época de Delton Sá, professor de handball. Mas você gostou de já jogar basquete, Delton? Eu joguei basquete, mas eu era um bom armador jogando basquete quando eu era mais moleque, lá no segundo grau, no Polivalente. Cheguei a disputar jejuns ainda de basquete. Você fazia algumas cestas de 3 pontos? Na época a gente podia jogar, acho que 3 ou 4 modalidades. A gente podia jogar 3 ou eram 4 modalidades coletiva e individual era perder de vista. Mas você gostava mais do handball, né? Não, eu gostava mais, na verdade, de voleibol. Mas na seleção de Juazeiro do Norte, pro primeiro JEP, Jogos das Escolas Públicas do Ceará, que foi em 1991 em Sobral, a primeira edição, eu não consegui pegar a seleção de Juazeiro do Norte. A gente tinha um voleibol muito bom, muito bom. E aí o Giovanni me tirou da seleção. Eu fui cortado, né? Aí o Thiago era o treinador de handball e eu fui pro handball. Basquete no Juazeiro ele não disputava. E aí a gente tinha um basquete muito fraco na época. E aí eu fui jogar handball. Aí me apaixonei pelo handball, passei a ser atleta. Depois que eu terminei meu segundo grau, fui ser instrutor, professor, enfim. O basquete em Juazeiro do Norte teve uma geração um pouco antes, que era o Jorjão, aí tinha o Laurindo, que jogava voleibol também, o Kleber, Ricardo, irmão da Alginha, tinha uma turma. Aí quando o Fabiano Rodrigues chegou aqui com o Flávio, no início dos anos 90... Teve o basquete do Icasa. O Flávio, pra você ter ideia, o Flávio era o melhor jogador de basquete dessa região aqui, o irmão do Fabiano.
Era o melhor jogador de basquete que tinha por aqui. Aí depois veio a geração dos meninos, é uma geração boa depois que surgiu, do Pierre, da turma. Começou a despontar um pouquinho o basquete, que é uma geração um pouco à frente da minha. A minha é um pouco anterior a essa geração. Pois vamos conversar com... Quem foi meu professor de basquete? Quem foi? Nino. Aí. Era professor Nino. De basquete no SESC. Professor Nino. Professor Nino era meu professor de basquete professor no SESC. Smurf. Eu era um bom armador como era no handball. Papai Mas Smurf. eu tinha uma dificuldade para fazer uma cesta. Era uma dificuldade, Marco Valério. Pensa num negócio difícil. E eu fico muito feliz hoje porque o meu segundo filho é apaixonado por basquete. E rapaz, o Enzo? O Enzo Coisa boa, rapaz. Doido por basquete, joga, só não tem estatura, o pobre. Pois olha, Delto Sá, vem aí o Campeonato Juazeirense de Basquete e é o primeiro campeonato juazeirense. A gente recebe aqui o Ricardo Lemos, também o Bruno Rafael, que estão nesta parceria com o Instituto Juazeiro Bom de Bola para exatamente a realização dessa competição. Ricardo Lemos, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui na Vale FM. Boa noite a todos que estão aqui ouvindo. É muito interessante a gente vir aqui falar sobre o primeiro campeonato juazeirense de basquete, que é uma iniciativa da Sejuve, certo? Em parceria, né, com o Instituto Juazeiro Bom de Bola. E a gente vem aqui na responsabilidade, né, o Bruno e eu, de estarmos à frente como equipe técnica organizadora. E o Bruno vai falar sobre a importância. Por que é importante esse campeonato, Bruno, pra gente? Boa noite a todos os ouvintes da Vale FM. Importância do campeonato, primeiro campeonato juazeirense, é que incentiva as equipes novas que estão surgindo aí a não parar. Tá entendendo? Por conta que a nossa cidade, ela é um berço assim de muitos talentos no basquete. Hoje em dia o basquete de Juazeiro está sendo muito bem representado, né, por 2, 3 equipes aqui da região. Aí vai ter a base principal também, a questão da base, sub-15, sub-18 é essa base no qual vai dar força as equipes adultas, no qual vai se reformulando com o tempo. Então, essa oportunidade foi excelente para o basquete em Juazeiro. E é interessante a gente falar sobre a importante fase. Eu vi aqui, né, os comentários sobre o basquete no início dos anos 90, né, ainda muito simples no sentido de práticas escolares. E, né, tá mais ou menos uns 15 anos que a gente já vem fortalecendo e formalizando a modalidade, né, com alguns clubes como o Basquete Dodgers, como o Basquete Juazeiro do Norte, que era o antigo JBC e hoje, né, está como o Basquete Juazeiro do Norte. A gente tem equipes, né, equipes participando de campeonatos cearense, campeonatos Norte e Nordeste. Temos atletas no NBB, no Novo Basquete Brasil, que é o caso do Matheus, que é fruto do nosso trabalho. E outros atletas aí que estão nas universidades, tanto pelo Ceará como fora, e é muito interessante. Mas sobre essa competição, né, todo mundo quer saber detalhes. E aí os detalhes que eu trago para todo mundo são sobre as categorias. Como o Bruno falou, a gente vai, né, atender a categoria adulta, mas não desprezar a formação de atletas, então vai ter categorias masculinas, categoria adulto, sub-18, sub-15, nos naipes masculino e feminino, certo? Para clubes ou entidades esportivas apenas da cidade de Juazeiro do Norte, né? Pelo fato de ser o primeiro campeonato juazeirense de basquete. Uma das coisas interessantes que todos devem estar atentos... Ricardo, só ressaltar o feminino, a nossa equipe de Juazeiro é a atual campeã dos Jogos Abertos. Uhum. E a masculina, a masculina, terceiro lugar, foi vice-campeão do ano passado. São resultados expressivos até. E no contexto escolar, o time escolar sub-17 dos Jogos Escolares do Ceará é o vice-campeão também, né? O masculino, que é a escola em que eu trabalho, que é o Presidente Gás, onde você estudou, o Polivalente. Os meninos do Mário Bem, né? Do Kaique também tem uma repercussão muito interessante no basquete escolar, tanto meninos quanto meninas. E aí sobre uma informação interessante sobre a competição é que as inscrições são gratuitas, por ser uma atividade de fomento da Sejuve. As datas, que também é algo importante. Hoje a gente começa com essa divulgação formal, porque nós já disparamos um comunicado de que haveria essa competição, mas aqui é o
primeiro espaço onde a gente vai trazer detalhes da informação, detalhes da competição. E a primeira informação é sobre as inscrições que começam a semana que vem, dia 25, e termina em outubro, dia 6 de outubro. O congresso técnico vai ser dia 20 de outubro e o campeonato vai acontecer em 2 rodadas. Primeira rodada, dia 11 e 12 de novembro. Segunda rodada, dia 18 e 19 de novembro, onde finaliza a competição. Certo? As vagas são limitadas. A gente vai fazer as inscrições na própria Sejuve. Vai ter um funcionário do Instituto Juazeiro Bom de Bola das 8 às 11h30 da manhã, fazendo arrecadando, né? Colhendo ali as documentações das equipes, fazendo as inscrições e quando atingirem o número máximo de equipes, né, as inscrições se encerram. E aí eu reforço que é apenas equipes da cidade e nós vamos trazer mais detalhes nos canais virtuais, no próprio Instagram do Instituto Juazeiro Bom de Bola, e nós também vamos facilitar a partir do Instagram do Basquete Dodgers e do Basquete Juazeiro. Ô Ricardo, a competição é só no masculino ou agrega também o feminino? Isso, masculino e feminino, sub-15, sub-18 e adulto. Inclusive, né, times escolares, por exemplo, sub-15, nós temos escolas do município motivadas pelos jejunos. Nós escolhemos, inclusive, essa data, porque nos jejunos muitas equipes se desenvolvem, muitos meninos e meninas começam a praticar a modalidade e muitas vezes acabam por ali. E os jogos serão no polo esportivo mesmo? Os jogos nós temos alguns polos com quadros disponíveis. Nós vamos ainda fazer o mapeamento. Está aí uma promessa para chegarem as tabelas profissionais na quadra. A quadra do polo esportivo passou por uma reforma. Não sei se vocês já viram, tá o piso todo novo. O Jejunos vai ser a primeira competição em que essa quadra vai ser utilizada. E como a data dessa competição é em novembro, a gente tem esperança de que os jogos aconteçam lá. Mas nós temos algumas instituições parceiras, né, algumas universidades e escolas que possuem quadro em condição de jogo. Legal, muito bom, né? Agradecer então o pessoal do basquete, né, Delton? E desejar muito sucesso. E é bom saber que resultados expressivos acontecem com o basquete juazeirense. A gente que é muito ligado ao futebol não tem às vezes essa informação, então é interessante vocês virem aqui sempre para divulgar também aí os feitos do nosso basquete, tanto do feminino, que é campeão, né? Isso, campeão dos jogos, como o masculino é vice ou é terceiro? O adulto vice, escolares vice, estaduais também. Os Jogos Abertos do Ceará, que acontecem, né, anualmente. Esse ano nós estamos aguardando o edital. Bruno é responsável pela equipe feminina, eu sou responsável pela equipe masculina, também em parceria com a Sejuve, que é responsável por todas as seleções da cidade. Legal, muito bom. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado pelo espaço. Espero que a gente volte aqui mais vezes certeza, fazendo divulgações da modalidade. Boa noite, pessoal. Valeu, obrigado. Bruno. Um abraço, hein? Boa obrigado noite, muito obrigado. Vamos pro intervalo, Delton Sá? Galera, quem manda é Vossa Excelência. Daqui a pouco tem Los Pérez, tem também os palpites do Brasileirão. 3 jogos hoje à noite. Marco Valério. Valeu, cara. Vamos pra... Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo
Novo Rio. A sua concessionária Chevrolet no Cariri. Entra Novo Rio, aqui você tem mais. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Juazeiro do Norte mais uma vez comemora e faz a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo e tem ganhadores aqui de Juazeiro no Cariri da Sorte. Confira. Cícero Luciano Leite Silva, do bairro Franciscano Juazeiro do Norte, ganhou no primeiro sorteio R$5.000 em dinheiro. E não para por aí. Maria Aurélia, do bairro Salesiano Juazeiro do Norte, ganhou no Cariri da Sorte R$1.000 em dinheiro. E você pode ser o próximo. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale FM, Vale FM. Delton. De volta no Vale Esporte, mandando um abraço. Sabe pra quem? Pra quem, Delton? Eu falei igual a Luiz Alberto. Sabe pra quem? Pra quem? Doutor Márcio Landim. E pro Vinícius, filho dele. Vinícius é jogador de basquete. Doutor Márcio torce Flamengo, é Delton Sá? Doutor Márcio é flamenguista. Não é esporte, não? Não, doutor Márcio Flamengo. Mas ele tá sofrendo com esse Flamengo dele. E é, Delton Sá? Tanta confusão, com tanta... Rapaz, mesmo. Ele vai sofrer mais domingo. Diz que ainda teve uma mordidazinha na virilha, rapaz, ó. Um absurdo, né? JF, você alguma vez levou uma mordidazinha na virilha, JF? Que é isso, cara? Isso aí já tá... Ele gosta mais do bíceps. Sim, rapaz, eu ia dizer Aloísio. Mas aí esqueci na hora, ó. Diz que um ouvinte aí mandou uma mensagem. Diz que a gente falando. A gente não, o João Filho falando nos bíceps do Aloísio e tal, não sei o quê. Aí diz que o ouvinte ficou curioso, né? Aí diz, rapaz, esse Aloísio deve ser um cara fortão. Malhadão. Né? Malhadão, bombadão. Aí diz que foi procurar no Instagram quem é Aloísio Vilar. Viu o Cibito? Aí deixa esse Cibito. Dessa finura, rapaz. Branco, ser um pingo de sangue. Aí diz, esse aí que tem os bíceps. Olha, isso é cor de JF, viu, gente? Não tem nada a ver com isso. Cadê louça, hein? Tá doido pra falar. Pois. Vamos botar um chamadorzinho pra poder mudar o arqueiro. Vê se dá sorte passado. Vê se dá sorte, porque, meu amigo, que nós já perdemos de dinheiro. É verdade, Marco Valério e Delton Sá. Boa noite, seu Antônio. Boa noite, Marco Delton Sá. Tu viu que ele não deixou pra mim, que você deixou todo de folga, né? Eu parei de ser dele, vem logo hoje. Agora faço que nem você, Delton Sá. Vem logo hoje. Eu queria ter milhões na mão desse rapaz, viu? Milhões. Meu amigo JF, amigo Justimácio da Vale. Ter esses milhões. Não, mas não esquente não, que sexta-feira você tá com os bolsos cheios de dinheiro. Eu vou ser o mal. Vai ter reunião, Sábado. vai ter reunião hoje ou não? Não, mas hoje já teve sexta, né? Uma pequena conversa. Sexta a gente teve uma longa reunião. Foi boa a reunião, foi produtiva. Foi, com certeza. Manda um abraço aqui, meu querido Marcos, antes de chamar o Kilmer, antes que o Márcio, pessoal do Mercado Central, rapaz, o Alexandre, o Didi, né, que trabalha com ouro, e o Lelé, o Bala, disse, mandou um abraço pra você. Eu tô olhando pra você tá parecendo com uma pessoa. Me compara com uma pessoa. Quando você chegou mais perto assim de mim, é que eu tô achando você parecidíssimo com ele. Marco, Professor Douglas. Não parece, Delton Sá? Assim, algum parentesco, pelo menos primo de professor Douglas. Rapaz, por falar nisso, nunca mais vi o professor Douglas. Eu encontrei com ele um dia desse na praça. Gente, dá melhor. Um abraço, professor Douglas. E continua fortão, viu, Delton Sá? Tá treinando. Continua em forma. Tá treinando. Professor Douglas, um grande abraço.
Mas você parece com ele, viu, Boi? Um parentesco longe, Marco, mas longe, mas é longe, mas é gente boa, gente boa. Da melhor qualidade. Não, parentesco através de Adão e Eva, né? Gosto muito dele. Mas bota longe nisso, viu? Ele foi longe agora. Mas é gente boa, gente finíssima, viu? Pois Kilmer tá querendo falar. Inclusive, viu? quando ele tinha uma academia aqui na Rua Estrada Santana, eu treinava lá. Ajudei muitas vezes a treinar os garotos, né? Inclusive, eu soube que ele tá treinando aí, ele vai treinar até em Los Angeles. Parece que ele vai. O MMA, né? Parece que ele vai treinar MMA. Com Adão e Eva, rapaz. Por quê, Marcos? Nós não somos irmãos? É, com certeza. Nós somos irmãos. Primo de Limões, né? Pois chame Kilmer, nós somos irmãos, Delton Sá. Quem conhece a história de Adão e Eva, quem conhece a história de Adão e Eva também é Kilmer de Campos. Pois vamos lá pra Fortaleza, onde tá esse super cracaço Kilmer de Campos. Fala, Luz. Um abraço, meu querido. Como tá baixo? Um abraço aos ouvintes do timaço da Vale FM. Se Delton Sá jogava basquete e handball, eu fui craque no golfe, viu? Eu cheguei até a me igualar a Tiger Woods, mas não joguei minha carreira para... Tá magoado com você, viu, Del? Bom, falando do futebol, o nosso querido Aloysio Vilar, o homem dos bíceps, esqueceu de falar do jogo do Ferroviário. Ferroviário em Campo Grande, pela Cariri Cup, terminou 0-0. Ferroviário que já venceu o time de Jati 2-0 e hoje empatou pela Cariri Cup em 0-0 com o Campo Grande. Bom, o Ferroviário, além do Kobayashi, perdeu Felipe Guedes, volante, perdeu Marconi, volante, perdeu Deizinho, atacante, perdeu Cadu, atacante, perdeu Maicon Lucas, meia, e perdeu Éder Lima, zagueiro. Perdeu 6 titulares, todos titulares do time campeão brasileiro da 4ª divisão. Marconi, até se machucar, era titular. O Maicon Lucas, até se machucar, era titular também. Então, 6 estão indo embora com o Paulinho Kobayashi para o capital de Brasília. Tem muita gente sem entender por que esse pessoal está migrando para o capital de Brasília. Eu explico. O capital é um time emergente, não é do primeiro naipe do futebol candango. Lá quem dá as cartas hoje é o Brasiliense, o Gama e o Ceilândia. O Ceilândia ficou uma fase de subir, perdeu para o Caxias. Então, o que é que o capital quer? O capital quer fazer um primeiro semestre interessante no Campeonato Brasiliense de Futebol para garantir calendário para o ano que vem. Se o capital for o campeão ou vice do Candangão 2024, o capital garante vaga na Copa Norte, garante vaga na Copa do Brasil e garante vaga na 4ª divisão de 2025. Porque calendário para 2024 o capital não tem. Disputa apenas o Campeonato Brasiliense de Futebol e o Kobayashi sabe disso. O Kobayashi foi ganhando 70 milhas, 70 mil reais. Hoje, o Fortaleza enfrenta o São Paulo Meia Sola, o São Paulo com vários desfalques, o time poupado para sábado, tentar dar uma rapimbochada no Mengão do Boi da Rifa. O São Paulo joga hoje com Jandrei, Natan, Alan Franco, Diego Costa e Wellington, Luan, Gabriel Neves, Michel Araújo e Rames Rodrigues, Luciano e Juan. O Fortaleza de João Ricardo, Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino, Marinho, Guilherme, Lucero, o Juan Pablo Voivoda, que completa hoje 100 jogos no comando do Leão. São 99 jogos, 42 vitórias, 22 empates e 35 derrotas. E o Ceará? Os matemáticos apontam que o Vozão só tem 5% de chances do acesso. Tem 41 pontos e 10 jogos a cumprir. 5 em casa e 5 fora. Fora, o Ceará joga contra Chapecoense, CRB, Avaí, Botafogo de Ribeirão, do atacante Edson Cariús e Vila Nova. Em casa, só pedreira. Atlético Goianiense, Sampaio Correia, Sport, Mirassol e fecha contra o Juventude. Dos 10 jogos, o Ceará precisaria ganhar 8, empatar 2 para subir à 1ª divisão. Eu, francamente, não acredito que o Ceará suba. Tem 41, também não cai. Precisaria de mais 5 ou 6 para se garantir, pelo menos, na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. E uma finalíssima, Marco e Delton, para o jogo Fortaleza e Corinthians, pela Sul-Americana, todos os ingressos já esgotados. Não existem mais ingressos
para esta partida Fortaleza e Corinthians, valendo o jogo da volta da Sul-Americana. Terça-feira que vem, o jogo é em Sampa, lá no estádio Arena do Corinthians. Depois, aqui na capital, para o jogo aqui na capital, todos os bilhetes vendidos. Aproveitar e abraçar o professor Giordani, mandou um recado aqui para mim no meu zap. Alô, professor, ele que foi um dos reveladores do Thalisson Calcinha e do Matheus Silva, que hoje joga no Ferroviário Atlético Clube, mudando de idade, completando hoje mais uma primavera. Ao vivo, Fortaleza, tomara que não tenha fala-luz. Aqui de Fortaleza, Quilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Quilmer, sou seu fã, viu, Quilmaço? Eita, rapaz, nem me respondeu. Ele tá com raiva de você. Pintou um clima, Deltsa. Foi, não respondeu. Ei, não tá igual o clima do Flamengo, não, mas rapaz, não tá muito saudável esse clima, não, viu? Ele não me respondeu. JF. Antes aqui o Palmeiras quer Bruno Henrique, JF. Antes aqui mandar um abraço para os queridos amigos Luciano Basílio e o Bilinha, vereador Bilinha, desejar uma plena recuperação pro seu Basílio. Com certeza. Tá hospitalizado aqui em Juazeiro do Norte, a gente pede a Deus pela sua recuperação e para toda a família. O nosso Estamos torcendo para dar certo, nosso abraço, né? E o desejo de uma plena recuperação pro senhor Zé Basílio. Bem lembrado, JF. A gente abraça e contem sempre com a gente. Pois aproveite a presença de Boi, que é bom de palpite, e gira o palpite. É isso, a bola. Agora bote Anderson Luiz também. Anderson, mas é claro. Você tem que ajeitar Anderson Luiz. Anderson Luiz vai falar aqui perto de mim. Principalmente essa semana. Anderson Luiz vai falar perto de mim. Arrudei não, aqui. ele quer ficar perto de você, não. Ah, tá certo. Quer ficar longe. Começa. Bora, JF. Nelson, Goiás e Flamengo já tá rolando. JF. Flamengo. Quem ganha, Marco Valério? Goiás ou Flamengo? Goiás ou Flamengo? Quem ganha esse jogo hoje é o Flamengo. Anderson Luiz, quem ganha o jogo? Goiás ou Flamengo? Empate. Empate, o Anderson Luiz colocou. Seu Antônio, Goiás ou Flamengo? Flamengo, JF. Eu acho que na minha modesta e muito contestada opinião, acho que o Goiás ganha o jogo pra mim. Pra mim o Goiás será o vencedor. Ninguém tá contestando nada, você fica à vontade com sua opinião. Seu Antônio, a bola vai rolar para cada maluco com sua ideia aí. É, verdade. Fluminense e Cruzeiro, seu Antônio, hoje? Eu vou de Flusão, meu querido JF. O senhor Marco Valério, quem ganha? Fluminense ou Cruzeiro? Ganha o Fluminense de JF. Delto Sá, quem ganha? Cruzeiro. Poxa. Anderson Luiz, da Fluminense ou da Cruzeiro? Seu Fluminense. Muito bem. Trocaram, foi? Eu acho que na minha modesta opinião, pra mim acho que o Fluminense ganha também. Mesmo, JF? Rapaz, olha só. Delton Sá tem São Paulo e Fortaleza hoje. São Paulo vai completo ou vai... Vai completo todo reserva. Todo reserva. Só empate. Marco Valério, quem ganha? São Paulo ou Fortaleza? O Fortaleza vai ganhar esse jogo, mas isso não vai ser nenhum problema pro São Paulo, porque tá com foco total na decisão de domingo. Seu Antônio, quem ganha? São Paulo ou Fortaleza? Eu acho que vai dar Fortaleza, JF. Ou Anderson Luiz, quem ganha esse jogo? Fortaleza. Fortaleza. Eu acredito que o São Paulo vai vencer esse jogo. Pai, tá torcendo contra, JF? Não, eu estou dando o meu palpite. Você tá sendo contra o time cearense, JF? Estou dando o meu palpite. Você cearense natural de Jaguaribe. E o que tem? Bem colado em Pereiro. E o que tem? Que tá contra o Fortaleza. Não é perto de Fortaleza, não. Depois dessa eu vou me embora. 300 quilômetros. É mesmo? É. Vamos embora? Tem mais não, JF? Não. Pergunta a Delton Sá se pode ir embora. A gente pode ir, Delton? Pode. Pode? Bom, diante disso, um abraço, gente, boa noite e até amanhã. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará.